Olá pessoal, nesse vídeo iremos falar sobre o Wireshark, do qual anteriormente era conhecido como FReal, um aplicativo open source analisador de tráfego de redes. Meu nome é Arthur Alcântara, sou estudante de Ciência da Computação na Universidade Federal do Ceará e participo como voluntário no projeto de extensão na Fábrica de Teste de Segurança, sob orientação do professor Ismael Santos. Na nossa agenda, iremos ver o que é o Wireshark, a instalação e as plataformas disponíveis, quais as funcionalidades que ela vem. Vamos também entender um pouco mais como a ferramenta funciona. Iremos ver também uma análise de pacote de dados com o Wireshark e depois um exemplo em um cenário real. Bom, começando, o que é o Wireshark, né? É uma ferramenta open source de análise de protocolos que permite capturar o tráfego de uma rede local e armazenar esses dados para analisar offline. Com ele, né, ele permite que você capture e navegue interativamente no tráfego de uma rede de computadores em tempo de execução usando uma interface de rede de computador. No caso, você consegue meio que interagir. Esse tipo de software, né, também conhecido como um sniffer ou farejador no português, é bastante usado por administradores de redes para detectar problemas ou conexões suspeitas e realizar uma série de outras atividades relacionadas à segurança. Certo? Então, mesmo sendo uma ferramenta muito técnica, o Wireshark ele não é muito complicado de ser utilizado. Há apenas alguns conceitos durante o processo dele que requisita, né, que as pessoas tenham um conhecimento um pouco mais aprofundado em redes, certo? Então, uma característica dele é que ele é uma ferramenta de rede passiva, ou seja, ele não transmite bytes para a rede e nem é o destinatário de bytes que os computadores enviam para ele, certo? Então, durante a sua instalação, essa ferramenta está disponível tanto para sistemas operacionais baseados em Unix quanto ambientes Windows, certo? Você pode escolher na página oficial qual versão você precisa para o seu sistema. Estou deixando aí o link para vocês acessarem depois aí. E, bom, agora vamos ver a parte das funcionalidades do Wireshark. Bom, com essa ferramenta podemos verificar o funcionamento de uma rede em detalhes. Com isso, outras utilidades também, como identificar problemas na rede, saber a fonte de ataques de negação de serviço, encontrar programas mal intencionados, ensinar sobre o funcionamento de redes, auxiliar desenvolvedores na resolução de problemas encontrados na biblioteca de protocolos, do qual muitos órgãos públicos, né, empresas e instituições de ensino fazem uso dessas funcionalidades do Wireshark para a solução de problemas reais, né, delas ou fins pedagógicos, beleza? E agora a gente vai entender um pouco mais sobre a ferramenta. No Wireshark, a captura de dados é feita em tempo real, a partir de qualquer uma das interfaces da rede da máquina responsável pela coleta. Então, assim, ao abrir, né, o software do Wireshark, inicialmente é mostrado, né, todas as redes de conexões possíveis, com a frequência de pacotes que trafegam por elas. E após, né, você escolher, a gente começa a captura. Pronto, nessa segunda imagem aqui, a gente teria uma outra visão da ferramenta, né? E a gente pode ver, de maneira geral, que a ferramenta do Wireshark é dividida em 5 partes. Então, a primeira parte seria o menu de comandos, a segunda o filtro, a terceira a janela de sequência de pacotes, a quarta a janela de análise de um pacote e a quinta a janela de conteúdo de um pacote. Então, eu vou comentar um pouco sobre elas aqui na parte do menu de comandos, né? Ficam localizadas aqui no topo da janela, né? Como pode ser visto aqui pela imagem. E, e cada uma delas aqui, né? O file, por exemplo, ele expõe ao usuário as ações básicas para mostrar como abrir um arquivo, salvar o arquivo, exportar para outros formatos, né? O edit, ele permite a marcação de pacotes e também avançar na captura, como também fazer busca e alterações na configuração do Wireshark. O view, ele apresenta painéis e menus que podem ser visualizados e ocultados. O análise, ele apresenta ao usuário os filtros e protocolos que podem ser utilizados, né, tanto na captura quanto na visualização das informações. O capture, né, ele lista as interfaces disponíveis para a captura, como também as outras opções, né, como iniciar, parar e reiniciar. O Statistics, né, estatísticas, permite que o usuário visualize, né, as estatísticas do protocolo. O telefone é um menu dedicado aos protocolos utilizados pela tecnologia VoIP, né, VoIP, que mostra estatísticas de chamadas e parâmetros para medir a qualidade das chamadas. O Tools, né, apresenta as ferramentas para criar regras de filtro de pacotes.
O internals, né, mostra ao usuário os protocolos em todos os filtros passados pelo Wireshark. E o help é onde o usuário pode verificar, né, a ajuda online e exemplos de capturas, né, e a versão também da ferramenta. Certo, uma vez entendido a parte do menu de comandos, né, agora a segunda parte vem o filtro, né, onde é o campo onde é possível inserir, né, informações para especificar quais pacotes devem ser mostrados. Beleza? Como a filtragem mesmo normal. E a terceira e a quarta e a quinta parte, né, eu já posso fazer o gancho aqui, fazendo já a análise, né, do pacote de dados no Wireshark. Então, a nossa terceira parte, né, seria o packed list, a quarta parte seria o packed details e a quinta parte seria o packed bytes. O packed list ele apresenta uma linha para cada um dos pacotes capturados, com o número, o instante em que foi capturado em relação ao primeiro pacote, a sua origem e destino, e o tipo de protocolo, né, e algumas informações sobre o conteúdo do pacote. No package details, né, ele apresentou detalhes sobre o pacote selecionado no package list, no caso selecionado aqui em cima, né, e indica, né, os vários capsulamentos que foram feitos aqui nas transformações. Agora no package bytes, ele contém, né, o conteúdo do pacote selecionado na janela com a sequência de pacotes em formato hexadecimal, na tabela lá do ASCII, certo? Bom, agora eu trouxe um pouco sobre o detalhamento, né, do package list. No caso, ele apresenta lá nas colunas, né, o NO, que representa a posição numérica do pacote que foi capturado. O próprio Wireshark gera ele, certo? Tá, me mostra o tempo, né, que ele iniciou a captura e até a captura do pacote. O source é o endereço do sistema que enviou o pacote. O destination, né, é o endereço do destino do pacote. O protocolo, né, indica o tipo de pacote, por exemplo, TCP, DNS, esse cara aqui, ou ARP. E o length, né, ele exibe o tamanho do pacote em bytes. E o inf, né, que ele apresenta algumas informações sobre o conteúdo do pacote, né. Essa coluna ela varia de acordo com o tipo de pacote. Beleza, então a gente agora vai ver um exemplo, né, de uma aplicabilidade em um cenário real. Então, existe, né, um nome chamado phishing, né, que é a criação de sites HTTP falsos que interceptam todas as informações digitadas pelo usuário e redirecionam ao site original sem que ele perceba. Então, o que acontece, né? Suponha que um certo usuário, o usuário X, ele tenta fazer a aquisição, né, para uma certa aplicação web. Vamos colocar aqui no caso, por exemplo, a Amazon. Ele tenta fazer alguma requisição, por exemplo, para fazer uma compra no carrinho. Mas o que acontece? No meio dessa requisição, que ele manda como resposta os dados dele, como cartão de crédito, dados pessoais, nome, endereço, existe alguma pessoa mal intencionada que interfere nesse meio de comunicação e consegue, né, fazer a leitura dos dados dessa requisição, né, que ele enviou para a Amazon, certo? Então, com isso, isso é um caso, né, de falha de segurança, certo? E com o Wireshark você poderia estar aplicando, né, verificando se está realmente passando, né, a requisição de forma correta, né? Não existe nenhuma alteração com relação ao seu requisito. E com isso, né, a gente pode concluir que o uso de redes, né, de computadores está muito presente, né, tanto em ambientes corporativos como também educacionais, e que o Wireshark pode ser útil para aqueles que querem, né, monitorar o que está acontecendo na própria rede, examinar também problemas de segurança, também tendo aquela visão de resolver, né, também problemas de implementação de protocolos, ou até mesmo, né, pessoas que estejam aí interessadas assim, em aprender mais sobre o funcionamento de algum protocolo de específico, né, ou até mesmo conhecer a tecnologia. Bom, era isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima.